Boa noite, pessoal. Então estamos começando aí a webconferência da disciplina de Instrumentação para o Ensino de Biologia e eu estou aqui com a professora Adriana Cataoca. Tudo bem, professora? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Então, vamos fazer aqui uma conversa. Primeiro a gente abre também para as perguntas dos alunos, né? Aí durante a webconferência. Pode ser. Então, se quiserem mandar aí durante a explicação da professora, também podem mandar as perguntas de vocês. Professora, vamos falar um pouquinho sobre o que envolve, o que aborda essa disciplina de Instrumentação para o Ensino de Biologia. Então, essa disciplina, ela busca, subsidiar o professor para contribuir com a sua preparação, ou seja, a sua atuação profissional enquanto professor. Então, ela vai abordar alguns temas específicos, algumas teorias de ensino e aprendizagem, baseada em alguns autores, Ela também vai fazer uma análise de como que está o ensino de ciências e biologia no Brasil, para que o professor tenha condições de se situar e entender qual que é o seu papel diante desse contexto, assim como vai abordar algumas técnicas de ensino, e metodologias. Uhum. E qual a importância aí do ensino de ciências hoje em dia? Então, veja, o ensino de ciências, ele vai aproximar o aluno, a comunidade leiga, que não trabalha diretamente com ciência, mas que estão em contato diário com os produtos da ciência. Então, veja, a disciplina de Ciências e Biologia, ela envolve conhecimentos, sobre meio ambiente, sobre o próprio ser humano, a saúde, sobre organismos vivos, das mais diversas espécies. E esses conhecimentos, eles vêm sendo produzidos ao longo dos séculos. Mas o produto desse conhecimento é aquilo que nós convivemos no nosso dia a dia. Por exemplo, um remédio, um alimento industrializado, a própria televisão, o celular, e problemas hoje relacionados ao meio ambiente, onde nós temos que tomar determinadas decisões. Como, por exemplo, onde eu vou jogar a pilha e a bateria? O que eu faço com o óleo de cozinha usado? E a poluição, toda essa degradação ambiental que no dia a dia nós assistimos na televisão. Qual é o entendimento que eu tenho disso? Qual a minha responsabilidade diante dessa situação? Então, são conteúdos que, na realidade, fazem parte do nosso dia a dia e muitas vezes a gente não se dá conta que tem a ver com ciência. Então, o ensino de ciência traz, que são produzidos pela ciência, ao domínio público. Uhum. Aí em avaliações nacionais, internacionais, às vezes mostram resultados preocupantes assim, em relação à ciência no Brasil. Quais seriam os motivos assim, por que esses resultados acabam aparecendo? Então, essas avaliações como o PISA, como o IDEB, têm revelado resultados preocupantes do ensino de ciências no Brasil. Então, são diversos motivos que a gente pode atribuir a esses resultados, mas principalmente alguns autores apontam que as aulas expositivas levam a esses resultados. Outra situação seria a falta de atividades práticas, experimentos, que na aula de ciências é fundamental. Por que isso não acontece? Às vezes devido ao despreparo do professor, ele não se sente seguro o suficiente para estar elaborando experimentos com seus alunos. Outra situação é a escola, que falta estrutura para laboratórios. Mesmo assim, é possível se vencer esse obstáculo com alguns improvisos, alguns elementos que você encontra no dia a dia. Por exemplo, ao invés de uma vidraria específica, utilizar alguns potes, ou alguns outros elementos, em vez de elementos químicos específicos, algumas substâncias que nós encontramos no dia a dia. E também a própria desmotivação do professor. A gente sabe que nós vivemos hoje um quadro social, político, econômico e principalmente educacional, que não favorece muito a valorização do professor em termos de salário, e até em outros sentidos. E essa desmotivação também pode acabar refletindo nesses resultados ruins, que tem sido apresentado pelo ensino de ciências no Brasil. Você pode citar alguns modelos de ensino e explicar mais ou menos o que eles
o que é cada um deles? Então, o que seriam modelos de ensino? Não é? Existem, né, no decorrer dos anos, né, professores e pesquisadores na área de educação, né, e ensino têm desenvolvido alguns modelos que seguem algumas etapas, que são baseados em algumas concepções de mundo e de educação, não é? E que nos apresentam algumas possibilidades de estar trabalhando o ensino de uma forma diferenciada, que não seria aquela forma, como eu citei, que seria uma das causas, né, desses resultados alarmantes no ensino, que seria a aula expositiva, que é baseado no ensino tradicional. Então, por exemplo, o modelo ele é baseado em algumas concepções. No ensino tradicional, o modelo está centrado no professor. Né? O modelo de ensino é o professor e o aluno é o passivo no processo. Outros modelos adotam outras concepções, como, por exemplo, né, o ensino baseado no aluno ou na interação aluno-professor, e assim existem diversos modelos, né, como uma abordagem comportamental, uma abordagem cognitivista, né, uma abordagem sociocultural, né, que nós abordamos, né, durante a disciplina. Uhum. Qual que é a diferença do ensino por transmissão e o ensino por redescoberta, né? Então, o ensino por transmissão ele é o equivalente ao ensino tradicional, né, baseado em transmissão de conteúdo. Né? Então, seria aquele ensino centrado no professor, e é o tipo de ensino que nós mais encontramos hoje, tanto no ensino fundamental, médio e até no ensino superior. Não é? Então, embora tenha acontecido muitos avanços de novas abordagens de ensino, quase todos nós fomos educados dessa forma tradicional, e a gente percebe que, embora alguns professores e às vezes até pedagogos conheçam que existem, né, outras abordagens, na hora dele praticar ele acaba caindo, né, no tradicional. Uhum. Como que seria uma escola construtivista, né? E como que atua um professor, né, que trabalha nessa linha construtivista? Então, essa abordagem construtivista, ela seria bem o contrário do ensino por transmissão, não é? Então, ela entende que a aquisição do conhecimento, ela não se dá por recepção, né? Um transmite, que é o professor e o aluno recebe e vai assimilar, ou no máximo que vai acontecer, ele vai decorar. Né? Então, no construtivismo se entende que o aluno, ele é ativo no processo, não é? E a aquisição do conhecimento se dá a partir dessa construção cognitiva desse aluno. Então, como seria uma escola construtivista? Seria uma escola que daria condições para a construção desse aprendizado. Né? E o professor construtivista não seria mais aquele detentor do conhecimento, mas aquele que facilitaria essa aquisição, né? Criando situações problema, trazendo jogos, né? Favorecendo o diálogo entre professor e aluno. Isso de uma forma, né, simples. Uhum. E você poderia falar um pouco sobre a questão da aprendizagem significativa? Isso, a aprendizagem significativa, né, ela também faz parte de uma abordagem cognitivista, né, e ela foi criada por Ausubel. Né, então, ela parte do princípio que a aquisição de novos conhecimentos, ela pode se apoiar a partir de conhecimentos prévios, ou seja, já pré-existentes no aluno. Né, então, é importante, então, o diálogo, né, entre o aluno e o professor, porque o professor só vai conhecer esses conhecimentos prévios a partir do momento que ele converse com esse aluno. Né? Então, se entende que novos conhecimentos, eles vão ancorar em conhecimentos prévios, ampliando, então, a capacidade cognitiva desse aluno. Uhum. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Por enquanto não ainda. Professora, essa disciplina ela vai ter continuidade? Vai ter o que vai ser tratado, né, na segunda parte, aí, na continuidade dela no curso? Então, essa primeira, né, a instrumentação para o ensino de ciências, né, de biologia 1, nós trabalhamos algumas abordagens de ensino, né, e algumas técnicas. Né? A segunda, a instrumentação para o ensino de biologia 2, ela vai trabalhar mais outras teorias de ensino e aprendizagem e vai explorar alguns temas específicos. Que nem, por exemplo, nessa nós trabalhamos o museu como espaço de ensino e aprendizagem e também o laboratório, né, como a experimentação como
parte importante desse processo. Na segunda, né, o que nós vamos trazer de novo também seria uma técnica, que seria a educomunicação, né, que é uma técnica muito atrativa, que vai utilizar as mídias, onde os alunos serão extremamente ativos no processo de construção desse conhecimento. Né? Também nós vamos abordar as saídas de campo, né, porque biologia ela é muito ampla, né? Ela pode acontecer no laboratório, ela pode acontecer também no ambiente natural. Né? O museu também foi um espaço, mas no ambiente natural isso remete, né, àquelas reportagens que a gente assistia na minha época de Jacques Cousteau, que eu acho que os alunos de agora já não conhecem, mas da National Geographic, né? Reportagens que mostram o mundo animal ou a vegetação. Então, os professores costumam, né, se utilizar de saídas de campo para colocar o aluno em contato, né, com esse ambiente e explorar algumas questões da botânica ou da zoologia. Né? Então, vamos estar trabalhando, né, esses temas na próxima disciplina que dá continuidade a essa. Uhum. A Carla lá mandou uma pergunta. Se você poderia comentar, professora, sobre as concepções alternativas. Então, Carla, veja bem, as concepções alternativas, né, elas são fundamentais dos professores, né, conseguirem captar dos seus alunos. Então, veja bem, na história, né, da nossa vida, nas nossas experiências de vida, a gente acaba construindo explicações para aquilo que a gente não conhece. Em outros momentos, a gente às vezes traz concepções que são trazidas por professores lá do ensino fundamental, né? Não quero criticá-los com isso, mas o professor de ensino fundamental, das séries iniciais, geralmente são professores da pedagogia que acabam tendo que dar conta de todas as áreas, né? Matemática, português, ciências, e não possuem o devido aprofundamento, né, das ciências, da biologia, porque sua formação não permitiu. Né? E muitas vezes eles têm dúvidas e acabam passando concepções com algum erro para os seus alunos. Então, veja, a concepção alternativa pode acontecer com a experiência de vida, pode acontecer por erro do próprio professor, não é? Pode acontecer de interpretações errôneas sobre a realidade ou alguns fenômenos naturais, e são concepções que o aluno traz, e quando ele já vem com essas concepções alternativas, ela complica, não é, o aprendizado dos novos conceitos. Né? Porque aqueles conceitos que a gente adquiriu à primeira mão, num primeiro momento, você vai ter que desconstruir para construir o novo. Então, veja, numa abordagem tradicional de ensino, onde o professor já vem com o conteúdo pronto, ele vai chegar e vai expor esse conteúdo. Mas ele não vai dar a possibilidade de conhecer o aluno, de conhecer quais são as ideias, as experiências prévias que ele teve e até de identificar possíveis concepções alternativas. Então, essas concepções alternativas são concepções que não são as concepções da ciência, mas que elas trazem, que os alunos já trazem por algum motivo, mas que dificultam o processo de ensino e aprendizagem. Não sei se respondi. Professora, você poderia falar um pouquinho sobre a avaliação, como que vai ser, o que eles precisam estudar, focar melhor aí para sair bem na prova? Então, veja, eu acho que o assunto ele não é muito complexo na realidade. Se vocês conseguiram assistir, né, as videoaulas, né, que foram gravadas, e se vocês estudaram o livro-texto principal, é tranquilo, né? Não vou fazer nenhuma pegadinha, né? Não vou criar dificuldades, mas a avaliação vai se centrar nos aspectos principais que eu discuti nas videoaula, mas que não é suficiente. Claro, vocês vão para a apostila, tentem aprofundar, né? E a maioria das coisas que eu falei aqui agora, né, que são os aspectos principais. Uhum. Tem mais uma pergunta lá da Carla. Quais os tipos de aprendizagem segundo Ausubel? Então, o Ausubel é o da aprendizagem significativa, né, que eu estava falando aqui há pouco. Ausubel diferencia basicamente a aprendizagem significativa da aprendizagem mecânica. Então, a gente poderia dizer que são duas.
não é? O que seria aprendizagem mecânica? A aprendizagem mecânica tem a ver também com a abordagem tradicional do ensino, onde o professor transmite o conteúdo e o aluno mecanicamente decora o conteúdo. Por isso ele chama de aprendizagem mecânica. Não é? Ausubel faz uma crítica, né, muito séria em relação à aprendizagem mecânica, porque ele diz que essa aprendizagem ela tem dificuldade de ser aplicada e o aluno retém ela por muito tempo. Né? Você é aluna ainda, né? Eu também fui, você também foi. A gente sabe que na véspera de prova a gente se dedica, né? Mas poucos dias depois, o que sobrou daquele conteúdo? Né? Então, a crítica de Ausubel vem bem em relação a isso. Aí, ele, em contraposição, a aprendizagem mecânica, ele propõe a aprendizagem significativa, mas ele diz que existe um contínuo entre a aprendizagem mecânica até chegar à significativa, que passa, por exemplo, pela aprendizagem criativa, mas o principal é saber que os dois extremos são a mecânica e a significativa. Mas a crítica que ele faz à mecânica não é em relação a se ela não serve para nada, por exemplo. Como ele fala de um contínuo, ele diz que, por exemplo, para isso a gente tem que lembrar o que é aprendizagem significativa. Não é? A aprendizagem significativa, ela considera que um novo aprendizado, um novo conteúdo, ele vai se dar por meio da relação deste novo com o conhecimento prévio que o aluno já traz. E aí esse conhecimento prévio que o aluno já traz vai permitir, vai ancorar o novo, ou seja, vai ampliar, então, essa capacidade cognitiva do aluno. Tá, mas e quando ocorre, por exemplo, que o assunto a ser trabalhado ele é tão complexo que, por exemplo, não existe, né, o professor, apesar de tentar dialogar com o aluno, ele não consegue identificar um conhecimento prévio que possa ancorar o conhecimento novo. Então, neste caso, a aprendizagem mecânica, ela é importante e é necessária, né? Eu comparo a isso ao aprendizado de dirigir um carro, por exemplo. Né? No primeiro momento, parece um caos. Você tem que saber que o pé direito vai no acelerador, o esquerdo na embreagem, no freio. Você tem que olhar o retrovisor e a mão no câmbio. Não tem jeito. No começo, você vai decorar. Né? Você vai ter que decorar o que cada um faz. Você vai ter que pensar. Mas depois de um tempo que isso já ficou, você já assimilou tudo isso, é mecânico, é normal, você não pensa sobre, e aí você vai aprimorando, né, a sua forma de dirigir. Então, se realmente não tem conhecimento prévio, vai ter que ser um mecânico mesmo. A partir do mecânico, então, vai ser possível que o novo conteúdo seja ancorado nesse e aconteça a aprendizagem significativa. Não sei se respondi. Uhum. Professora, para uma das unidades lá foi gravado um documentário, né, no Museu de História Natural aqui de Guarapuava, né? Isso. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre esse espaço do museu para o ensino, né, da biologia, assim? Qual a importância, quais são as vantagens desse espaço? Então, a gente costuma pensar, né, que o processo de ensino e aprendizagem, ele deve ocorrer na sala de aula, né? Na maior parte do tempo ele ocorre. Mas os professores, eles podem começar a explorar outros espaços. E um desses espaços é o museu. Né? Existem outros espaços na escola, por exemplo, a horta da escola, o jardim da escola, né? São extremamente ricos. Né? Os alunos gostam, eles entram em contato, né, com uma realidade que não é aquela do livro apenas, né, que é distante do aluno. E os museus, né, quando é possível levar os alunos, quando a cidade proporciona esse espaço, ele realmente deve ser explorado pelo professor. Né? O museu, geralmente, ele tem um acervo, né, que são coleções, né, relacionadas à biologia, que nem lá nós exploramos bem a questão da malacologia, né, mas também lá no museu, né, esse que nós gravamos o documentário, também tem a parte de insetos, principalmente os lepidópteros, né? Lepidópteros, e também tem a parte lá de rochas e minerais, ou seja, é a possibilidade do aluno entrar em contato com aquilo que ele não vê no dia a dia, que não tem nos livros, né? Inclusive aquele museu tem representantes de várias partes do mundo,
é? Então, torna o assunto mais interessante para o aluno. Não é? Ele vê o que foi visto na sala de aula ao vivo, né? Ainda com a possibilidade de ter monitores que vão explicar e tudo mais. Né? Então, é um espaço, sim, extremamente, né, rico e importante, e principalmente quando vai se falar de biodiversidade, né? Aí ele está presente. Uhum. As coleções que tem aqui no Museu de Guarapuava realmente são de vários lugares do mundo, né? Assim, exatamente, isso coisas é um que você não tem privilégio. como ver aqui, não é só da região, né? Não é uma coisa que você vai ver todo dia mesmo. Não, vai ver todo dia. Mesmo, né, você sendo da área de biologia, você não vai ver porque tem representantes de fora daqui. Agora, o aluno que, né, que não tem contato, vamos supor, com um biólogo, um zoólogo, vai ver menos ainda. E lá há essa possibilidade. Né? O museu ainda está com planejamento agora de montar aquários. Aquário de água doce, de água salgada, que vai ampliar ainda mais, né, as possibilidades, os atrativos, né, principalmente para os professores explorarem o museu. É importante entender, né, vocês que são futuros professores, que não basta levar o seu aluno no museu e deixar por conta do monitor. Né? Existem formas de se aproveitar melhor esse espaço. Por exemplo, fazer um planejamento antes de levar o aluno, né, ver qual conteúdo que você vai trabalhar em sala de aula que pode ter relação com o que tem no museu. Preparar o aluno para o que ele vai ver. Né? Preparar o aluno a observar os detalhes, pedir para que eles façam um desenho. Né? Então, por exemplo, tem várias atividades pré e pós-museu que cabe ao professor, né, estar fazendo esse planejamento para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra da melhor forma possível. Seja o mais significativo possível. Sim. Até você comentou, professora, hoje mesmo a gente colocou no nosso Facebook algumas videoaulas com aquários, justamente. Ah, que legal. Então, até quem quiser olhar depois lá no NEAD Unicentro, né, facebook.com/NEAD Unicentro, tem uma playlist lá com 3 vídeos gravados em aquários marinhos, então mostrando corais ali. Isso, acho que foi com o bem professor interessante. Rafael. Isso mesmo. Exatamente. Professor Rafael e professor João Miranda. Isso, o professor Rafael junto com o professor Maurício que estão fazendo esse planejamento de fazer aquários para o museu. Uhum. Né, o aquário do Rafael é lindo, né? Sim, as videoaulas ficaram muito bonitas por causa da beleza mesmo das coisas que dá para mostrar. E esse aquário está na casa dele, então não dá para a gente visitar. Uhum. Mas agora que ele vai montar no museu, né, vai ficar acessível a toda a comunidade. Sim. Chegou uma pergunta lá da Paula. Experimentação em ciências do no ensino fundamental. Poderia abordar esse assunto? Não encontrei na unidade indicada. Experimentação em ciências do ensino fundamental, né? Então, deixa eu entender a pergunta. Como que é a pergunta? Ela queria que comentasse um pouco mais sobre a questão da experimentação em ciências no ensino fundamental. Tá. Então, vejam, no ensino fundamental, né, os alunos eles são menores, né? Então, esses experimentos, eles deverão ser feitos de uma forma mais simples. Quando nós abordamos na videoaula, eu não sei por que você não encontrou na unidade, depois eu vou verificar isso. Né? Mas a gente, né, eu quis enfatizar na realidade que a ciência, muito da ciência, evoluiu por meio de experimentação. Não é? Então, é importante que o professor propicie, né, essa experiência para o aluno. Mas ela pode ser feita de uma maneira mais simples ou de uma maneira mais sofisticada. Tudo isso vai depender da faixa etária do aluno e também da estrutura que a escola oferece. Então, por exemplo, uma escola que não tem um laboratório montado não é um impeditivo para que o professor realize uma experimentação. Não é? Nós conhecemos, todos nós, né, já passamos por aquela experiência do feijão brotando em ambiente escuro, e claro, que são as mais simples, mas existem muitas outras, né, que não exigem, né, equipamento sofisticado, que não exigem ferramentas sofisticadas. Não é? Hoje, a internet está aí e oferece muitas possibilidades. Os próprios livros de ciências e biologia trazem algumas possibilidades de experimento. Então, na medida do possível, é legal, né, tá proporcionando, não é, essa experiência para os seus alunos, e principalmente por quê? Porque a partir dali você pode instigar ou estimular a curiosidade. A base da ciência é a curiosidade.
A outra questão é a observação detalhada, não é? O aluno ele é levado a observar, a fazer registros, a analisar, mesmo de forma simples, o que foi observado, ou os processos que aconteceram, né, durante a experimentação. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Tem da Carla lá, chegou. Professora, poderia dar sugestões de sites confiáveis que contêm experiências para fazermos com os alunos? E agora, nesse momento, eu não sei. Eu posso pesquisar e, de alguma forma, disponibilizar para vocês. Pode responder lá no chat, depois no fórum Tira Dúvidas, né? Depois, que legal. Dá para deixar lá também. Pode ser. Então tá, Carla. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que, por enquanto, não temos nenhum. Bom, se surgirem mais dúvidas, você pode deixar lá no fórum Tira Dúvidas, né? Como a gente comentou aqui. Professora, mais alguma coisa que eu gostaria de comentar antes da gente encerrar aí na sua web? Acho que todas as aulas já foram? Não sei. Eu não sei do cronograma exatamente, não saberia dizer, não. Eu espero, então, que vocês tenham gostado da disciplina, né? Que tenham aproveitado, né, da melhor forma possível. E a profissão de professor, eu considero uma das profissões mais nobres, né? Apesar do momento político que a gente tem vivido e tem se refletido na educação, né? É muito gratificante ser professor. Né? Ser professor é muito mais do que passar um conteúdo, mas é formar, né, um ser humano. Né? Então, o nosso exemplo, né, de como nós nos relacionamos com o aluno, né, como nós estimulamos, né, essa curiosidade, essa observação, essa criatividade, né, pode fazer toda a diferença. Tem uma pergunta lá da Carla, então, só para a gente encerrar, sobre a prova, se ela vai ser descritiva ou vai ter questões objetivas? Olha, eu comecei a preparar a prova ontem, né? Então eu posso dizer que ela vai ser mais descritiva. Então tá bom. Obrigado, professora, pela participação. Obrigado, pessoal, aí pelas perguntas, tudo, pela participação. Então, até a próxima.